Boa noite para todos vocês que estão aqui participando dessa reunião, onde hoje vamos falar sobre alma. Você, minha querida irmã Lourdes, tem cuidado da sua alma? Você tem cuidado da sua alma? Você tem cuidado da sua alma? É importante cuidar da nossa alma. Não assim, aquela coisa assim, aquele chato lá. É importante a gente cuidar da nossa alma. No coração. Ele é chato, mas ele é normal. Entendeu? A gente tem que cuidar da nossa alma. Nosso espírito, nós temos que ter equilíbrio. Porque a gente pensa muito, quando a gente partir daqui, nós que somos espíritas, sabemos que a vida continua, nós somos imortais. E quando a gente partir daqui, a gente quer ir para um lugar melhor do que a Terra. Assim, todo pensamento nosso é esse. Então nós temos que viver o presente, o aqui e agora, começar a construir um futuro que a gente deseja para nós. E para isso, tem que haver aquele equilíbrio. Nós temos que cuidar da nossa alma. E como nós cuidamos da nossa alma? Quando nós saímos aqui, o nosso hábito é a única coisa que a gente vai levar. Não é porque hoje nós somos bandidos, partiu ele vira mocinho. Não, nós somos ruins, vamos ser bons. Não, nossos hábitos, nós vamos levar, nós vamos que readaptar aonde a gente for. Como diz, então, a conta vai, né? A poupança vai embora junto com a gente, né? A poupança daquilo que é bem e daquilo que é mal que a gente leva. A parte material não, fica aqui. A poupança então, nós temos que cuidar muito bem da nossa alma. Eu vou falar aqui uma frase, faz parte da nossa palestra hoje. Depois nós comentamos sobre isso. Uma história fala de um homem que trabalhava sem descanso, sempre com pressa. A vida seguia. Ele dormia, comia, praticava esporte, trabalhava, mas não tinha tempo para a família. Chegou um momento em que ele não via mais graça em nada. Ele tinha a impressão de que tudo à sua volta ficara plano, sem encanto algum, como se ele se movimentasse numa folha quadriculada e vazia de um caderno de matemática, coberto por quadradinhos iguais e onipresentes. Um dia, depois de uma viagem, quando ele mal podia respirar, dentro de mais um quarto de hotel, ele não quis ir para casa, que ele queria se isolar da família de todos. Já não sabia onde estava, o que fazia ali e nem qual era o seu nome. Olha a situação como a pessoa chega, quando ela se desencontra com a sua alma. Era como se não houvesse mais ninguém dentro do seu corpo. Ora, procurou uma médica que lhe foi indicada. Tratava-se de uma mulher idosa e sábia daquela região. A mulher, a doutora, calmamente, depois de examinar e ouvir as suas queixas, ela lhe disse algo que mudaria toda a sua vida. Se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. Também veria suas almas atrasadas e perdidas no caminho por não conseguirem acompanhar seus donos. Isso
cria uma grande confusão. As almas perdem a cabeça e as pessoas deixam de ter coração. As almas sabem que ficaram sem seus donos, mas as pessoas muitas vezes nem sequer percebem que perderam a própria alma. Você se comunica com a sua alma, por isso que a gente se pergunta: é preciso cuidar da nossa alma? Como é possível? Será que eu também perdi minha alma? Perguntou o rapaz. A ponderada médica respondeu: isso acontece porque a velocidade com que as almas se movimentam é muito menor do que as dos corpos. Escute, você precisa achar um lugar só para si, sentar-se e aguardar com paciência a sua alma. Não vejo outro remédio. O homem estava em estado de choque. Saiu do consultório, não foi para casa, pensava ele: vou me isolar da família de todos. Chegou no lugar, alugou uma casinha pequena nos arredores da cidade e todos os dias passou a se sentar numa cadeira esperando. Simplesmente esperando. Passaram-se dias, meses e muitas coisas começaram a surgir. Vagamente em sua mente. Lembranças de como sua vida era antigamente, lembranças da infância, quando tudo era mais simples. Ora, ele estava num lugar só para si. Foi então que, numa tarde, alguém bateu a porta, e quando ele abriu, viu na soleira sua alma perdida. Estava cansada, suja e arranhada. Finalmente, disse ela sem fôlego. Ele observou que ela tinha as mesmas feições dele quando menino. Desde esse dia, tudo passou a ser diferente. O homem começou a prestar muita atenção para não fazer nada numa velocidade que sua alma não pudesse acompanhar. Enterrou no quintal todos os seus relógios e suas malas de viagem. Dos relógios nasceram belas flores coloridas e das malas brotaram grandes abóboras com as quais ele se alimentou durante todos os invernos tranquilos que se seguiram. Essa história se intitula A Alma Perdida. É da escritora polonesa Olga Tokarczuk, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2019, e nos leva a refletir. Quantas vezes nos perdemos de nossa alma? Quantas vezes nos perdemos de nós mesmos? Precisamos muito desse lugar só para nós, lugar do autodescobrimento. Não sendo assim, a vida perde sentido. Pensamos nisso. Quando precisamos de um lugar só nós, ora, peça licença para a família, vá para o seu quarto, o seu cantinho, ou escolha o melhor horário, você pode ficar só. Começa a viajar em si, refletindo, sabe? Buscando você. Nós temos memória, podemos voltar lá atrás. A vida é muito agitada, a rotina nos aborda de tal maneira, ela nos envolve, e não temos tempo para nada. Olha o tempo como está correndo, né? Precisamos parar um pouquinho e colocar a nossa memória em ativa. Voltar lá quando éramos todos crianças. Por quê? Porque a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas é ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Com ela, aprendem os espíritos que
reencarnam, que se reencarnam, mais dóceis e influenciáveis quando no estado infantil. Aprende também as almas que a cercam, colhendo desse período da inocência e magia o exemplo da pureza e da simplicidade de vida que devemos todos encontrar em nosso ritmo. Meus irmãos, é por isso que eu sempre digo, não podemos deixar a criança que vive em nós morrer, ela se distanciar de nós. Ela é a nossa alma. Temos que tratá-la com carinho. Como vocês veem, gente, ela se assemelha-se muito. Por quê? Colhendo desse período da inocência e magia o exemplo da pureza e da simplicidade de vida que devemos todos encontrar em nosso íntimo. A nossa infância, nós somos todos inocentes, ingênuos. Nós só temos amor. A simplicidade é o nosso tesouro. Precisamos estar sempre no ponto para refletir o que estamos jogando fora. Se jogamos fora a alma, olha a importância da nossa alma. Esquecemos até da nossa alma, das pessoas que somos todos irmãos. Como que podemos almejar no futuro da nossa partida daqui um lugar melhor? Ou podemos falar, vamos ser outro? Peraí, nós temos que começar a ser outro aqui, agora. Nós temos que partir já daqui semi-prontos. Semi-prontos. Ou, se possível, prontos então. Olha o exemplo de Chico Xavier, o exemplo do nosso querido Divaldo que se foi. São espíritos tamanha grandeza, que queira, não, eu tenho certeza que já estão prontos para trabalhar. E com nós será a mesma coisa? Nós temos que ralar e ralar. Nós temos que aprender primeiro a cuidar da nossa alma, para que nosso espírito possa executar a missão dele em paz aqui. Tá certo, então, irmãozinhos? Tem algo a falar sobre isso, Luiz? Que a gente cuida mais do corpo do que da alma, né? Do corpo, e a gente se liga muito nas coisas materiais. O nariz, fazer prática no nariz, fazer prática na barriguinha. E deixemos de cuidar do nosso espírito. Não que seja proibido, que Deus condena a nossa vaidade. É bom, Deus quer ver nós bem. Nós estando bem, puxa vida. Valoriza pouco, né? Mas não podemos deixar de valorizar a nossa alma. Vestir ela com atenção, com toda a atenção possível, porque tudo dependemos dela, para que possamos alçar o voo desse convite maravilhoso e divino. Nossa alma, a nossa Nós precisamos essência, disso. É a essência, né? Exato. Tá bom para vocês. Eu agradeço muito pela aula, pelos companheiros ontem na casa. Anália Franco, participei de uma aula do Livro dos Espíritos, 3º capítulo, me ajudou muito a esclarecer. Enfim, nessa palestra hoje, falam que não tem nada a ver, mas tem a alma perdida. Não podemos deixar a nossa alma que se perca por aí. Nós temos que estar sempre com ela, envolto por ela, e nós a envolvê-la, para que possamos, assim, o nosso espírito estar em paz. Muito obrigado a todos vocês, Anália Franco, muito obrigado por vocês, os encarnados e desencarnados que estão sempre a nos ajudar, e que possamos assim esclarecer a todos nós
a todos aqueles que precisam de uma orientação, precisam de uma luz. Nós somos luz, mas com a alma calma, viva, feliz, a nossa luz sempre será mais forte.